Olá! Alguma vez já passou pela cabeça como é que se organiza o sistema de justiça de um estado inteiro? Um sistema que atende milhões de pessoas? Pois hoje a gente vai desvendar o projeto por trás do Poder Judiciário do Paraná e entender direitinho a estrutura que faz tudo isso funcionar no dia a dia. Para isso, nossa conversa de hoje vai ter 5 partes. A gente começa com a base de tudo, depois vamos entender o que significa o conceito de entrâncias, a gente detalha os 3 níveis desse sistema, dá uma olhada nos números para ter uma ideia da escala e, por fim, vamos conectar todas as pontas para entender por que essa organização é tão importante. Então, vamos lá, começando pela primeira parte. Toda organização muito grande e complexa precisa de um plano mestre, né? Quase um manual de instruções para poder funcionar direito. E com o Judiciário Paranaense, claro, não é diferente. Existe um documento que é a base de tudo, que define todas as regras do jogo, e esse documento é o famoso COD-OG. Basicamente, ele é o livro de regras oficial para todo o sistema de justiça do Estado. É essa lei que vai dizer como as comarcas são divididas, o que cada vara pode julgar e como os juízes e servidores devem trabalhar. É o mapa do tesouro, digamos assim. E olha, essa metáfora da espinha dorsal é simplesmente perfeita, porque assim como a nossa espinha dorsal sustenta o corpo todo, é o que o CODOG que dá o suporte fundamental para tudo que o judiciário faz, desde a coisa mais simples, como a distribuição de um processo, até a gestão de todas as unidades pelo Estado. Agora, uma dica bem prática para quem, de repente, quiser consultar esses documentos. Geralmente, existem 2 versões. O texto atualizado é a lei como ela vale hoje, já com tudo que foi mudado. Já o texto compilado é ótimo para quem quer fazer uma pesquisa mais a fundo, porque ele mostra o texto original e todo o histórico de alterações. É uma diferença sutil, mas super importante. Beleza. Agora que a gente já conhece o manual, vamos para a segunda parte, decodificar o conceito mais importante que tem dentro dele. O princípio que organiza tudo no CODIDAL é um sistema de classificação. É a forma como o judiciário organiza o trabalho por todo o Paraná. A pergunta é realmente complexa, né? Como fazer isso? Bom, a resposta que o Paraná encontrou foi categorizar suas unidades judiciais. A ideia é que a estrutura de cada lugar seja do tamanho certo para a demanda daquela população. É uma baita solução para o desafio de gestão enorme. Então, o ponto central de tudo isso é uma palavra: entrância. Esse é o termo-chave. Cada comarca do estado recebe essa classificação que funciona como uma etiqueta, sabe? Indicando o tamanho e a complexidade dela. E isso define praticamente tudo, desde quantos juízes vão trabalhar ali até o nível de especialização das varas. E essa classificação toda não é feita de qualquer jeito, não. Pelo contrário, ela é super organizada em 3 níveis bem claros que a gente vai mergulhar em detalhes a partir de agora. Entramos na nossa terceira sessão e aqui a gente vai ver na prática como essa progressão funciona. Vamos ver como o sistema vai desde as estruturas menores e mais simples até aquelas super complexas e especializadas dos grandes centros urbanos. Olha só que interessante essa comparação. Na entrância inicial, lá em municípios menores como Alto Paraná, a gente tem o chamado juízo único, ou seja, um juiz que cuida de um pouco de tudo. Subindo um degrau, na entrância intermediária, em cidades como Castro, a coisa já muda. Já tem uma divisão com 2 ou mais varas especializadas. E lá no topo, na entrância final, em cidades gigantes como Curitiba e Londrina, aí a especialização é altíssima. Tem vara só de família, só de fazenda pública, criminal, enfim. Isso mostra como o sistema se adapta à realidade de cada lugar. Vamos para a nossa quarta sessão, porque às vezes só os números conseguem dar a dimensão real de como um sistema é grande. Vamos visualizar a escala do Judiciário Paranaense. Olhando para esse gráfico, fica muito claro. A base do sistema é bem larga, com 77 comarcas de entrância inicial, que são a porta de entrada da justiça para muita gente. Depois o sistema vai afunilando, com 49 comarcas intermediárias e no topo só 14 na categoria final. É uma pirâmide que reflete bem a distribuição da população e da economia no estado. E aqui vem um detalhe que pode surpreender. Somando as comarcas do gráfico, o total dá 140, certo? Mas o número total de unidades judiciais é 163. Ué, por quê? A explicação é que as comarcas de entrância final, como a de Curitiba, são tão gigantes que elas têm fóruns regionais, que funcionam como se fossem subunidades para atender bairros mais distantes ou cidades vizinhas. Bem interessante, né? E chegamos à nossa última sessão. Depois de entender o como, chegou a hora de entender o porquê. Afinal, qual é o objetivo final de ter toda essa organização tão detalhada? No fim das contas, tudo se resume a 3 grandes objetivos. Primeiro, eficiência, para que os processos andem da melhor maneira possível. Segundo, acessibilidade,
para que a justiça realmente chegue em todo o canto do Estado. E terceiro, uniformidade, para garantir que os procedimentos e a qualidade dos serviços sejam parecidos, não importa onde a pessoa more. Ou seja, não é só burocracia, existe um plano por trás para entregar uma justiça melhor. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. O que a gente viu hoje mostra que a organização dos prédios, dos cargos, das competências, nada disso é só um detalhe técnico. Essa estrutura toda molda, na prática, a experiência de quem vai buscar os seus direitos. A forma como a gente organiza a justiça diz muito sobre o tipo de justiça que a gente quer construir. Muito obrigado pela companhia nesta análise.